Beatriz Carvalho, uma jovem de 27 anos, era uma mulher forte, determinada e resiliente. Conhecida por sua ética de trabalho impecável, ela se destacava como empregada na mansão da família Monteiro, onde trabalhava há 4 anos. A rotina de Beatriz era intensa, e ela era responsável por sustentar sua família, que dependia completamente do seu salário. Sua mãe, Clarice, estava gravemente doente e precisava de cuidados constantes. Além disso, Beatriz cuidava de seus 2 irmãos mais novos, Rodrigo, de 17 anos, e Mariana, de 13. Todos os dias, Beatriz acordava antes do nascer do sol e trabalhava até tarde da noite, sem reclamar. Ela sabia que não tinha escolha. Clarice dependia dos medicamentos caros, e seus irmãos precisavam dela mais do que nunca. Sua rotina na mansão dos Monteiro era exaustiva, mas Beatriz suportava tudo com paciência e determinação. Seu trabalho a distraía temporariamente das preocupações que a aguardavam em casa. Na mansão, as interações de Beatriz com a família eram poucas. O patriarca da família, Roberto Monteiro, um empresário de sucesso e dono de inúmeras propriedades, raramente falava com ela. Quando fazia, suas palavras eram sempre rápidas e diretas. Ainda assim, Beatriz sempre executava suas tarefas com precisão, ciente de que seu emprego era sua única fonte de renda. Enquanto trabalhava na mansão, sua mente muitas vezes vagava para a saúde de sua mãe. Clarice estava piorando rapidamente, e Beatriz se perguntava se algum dia teria dinheiro suficiente para oferecer os cuidados que a mãe tanto precisava. Os tratamentos eram caros, e cada visita ao hospital parecia um fardo maior. No entanto, apesar do peso em seus ombros, Beatriz mantinha a esperança viva, pelo bem de sua família. Em um fim de tarde, ao voltar para casa após um longo dia de trabalho, Beatriz encontrou sua mãe deitada no sofá, tossindo levemente. "Como foi o seu dia, filha?" perguntou Clarice, tentando sorrir apesar de sua fraqueza. Beatriz sorriu de volta, tentando esconder o cansaço. "Foi um dia normal, mãe", respondeu, enquanto se ajoelhava ao lado dela e segurava suas mãos com carinho. Seus irmãos, Rodrigo e Mariana, corriam pela casa, brincando e enchendo o ambiente de alegria. Mesmo que as preocupações de Beatriz fossem muitas, momentos como aqueles traziam uma sensação de paz, ainda que temporária. Mas, quando a noite caía e Beatriz se deitava em sua cama, a realidade voltava a pesar. Ela sabia que precisava continuar lutando para garantir o mínimo para sua família. No dia seguinte, Beatriz retomou sua rotina habitual. Após deixar os irmãos na escola, ela seguiu para mais um longo dia de trabalho na mansão. O dia parecia comum, até que, ao final da tarde, enquanto estava prestes a ir embora, ouviu a voz de Roberto chamando-a: "Beatriz, preciso falar com você", disse ele, com um tom frio que fez um arrepio percorrer sua espinha. Assustada e confusa, Beatriz o seguiu até o escritório. O ambiente era imponente, com móveis luxuosos e a presença esmagadora de Roberto Monteiro atrás de sua grande mesa de madeira. Sentindo-se nervosa, Beatriz não sabia o que esperar. Roberto elogiou seu trabalho, mas a conversa tomou um rumo inesperado. Ele começou a insinuar que esperava mais dela, deixando Beatriz desconfortável. Sem compreender totalmente o que ele queria dizer, Beatriz manteve a calma e tentou se afastar. No entanto, antes que pudesse sair, Roberto se aproximou e a agarrou com força. Beatriz, em pânico, tentou resistir, mas ele era muito mais forte. Ela implorou para que ele parasse, mas seus apelos foram ignorados. Aquele momento de desespero culminou em algo que Beatriz jamais imaginou que aconteceria. Quando finalmente conseguiu escapar, Beatriz correu para fora da mansão, seu corpo tremendo e sua mente em choque. Pegou o ônibus para casa, sem saber como processar o que havia acontecido. Ao chegar, todos já estavam dormindo. Ela entrou silenciosamente em seu quarto e desabou no chão, soluçando até que não tivesse mais forças. "Como ele pôde fazer isso comigo?", pensava repetidamente. Ela sabia que não poderia contar a ninguém.
Quem acreditaria nela? Roberto Monteiro era um homem poderoso, e Beatriz era apenas uma empregada. Nos dias que se seguiram, Beatriz lutou para manter a aparência de normalidade. Continuou a trabalhar na mansão, mas evitava Roberto sempre que podia. No entanto, o trauma daquela noite a seguia como uma sombra constante, tornando cada dia mais difícil de suportar. Por dentro, Beatriz estava destruída, mas não podia deixar que sua família percebesse. Precisava ser forte, por eles. Alguns meses depois, Beatriz começou a sentir náuseas frequentes e percebeu que sua menstruação estava atrasada. Com medo do que poderia significar, ela comprou um teste de gravidez. Quando o resultado positivo apareceu, o chão pareceu sumir debaixo de seus pés. Ela estava grávida, e o pai era Roberto. Desesperada, Beatriz sabia que teria que contar a ele, mas o medo e a vergonha a consumiam. Certa manhã, após o café da manhã ser servido, Beatriz reuniu toda a coragem que tinha e foi até o escritório de Roberto. Com a voz trêmula, ela revelou que estava grávida. Ele, por sua vez, reagiu com frieza e incredulidade, acusando-a de mentir. "Você está tentando me chantagear", gritou ele, furioso. "Saia da minha casa e nunca mais volte." Sem ter para onde ir, Beatriz foi expulsa da mansão. Desesperada e sem alternativas, Beatriz vagou pelas ruas, tentando processar o que havia acontecido. Ao contar a verdade para sua mãe, Clarice, a preocupação só aumentou. "O que vamos fazer agora, filha?", perguntou Clarice, com lágrimas nos olhos. Beatriz, determinada a proteger sua família, prometeu encontrar uma solução. Ela sabia que não poderia desistir. Nos meses que se seguiram, Beatriz enfrentou inúmeros desafios. Roberto usou sua influência para garantir que ela não conseguisse emprego em lugar nenhum. Toda vez que ela tentava, a resposta era a mesma: "E não temos vagas no momento." Sem trabalho, Beatriz não conseguia mais pagar o aluguel do apartamento onde vivia com sua família. Foram forçados a viver em abrigos temporários, enfrentando o frio e o perigo das ruas. Mesmo assim, ela não desistiu. Beatriz sabia que precisava continuar lutando, especialmente agora que seu filho estava prestes a nascer. Com o passar dos meses, a barriga de Beatriz cresceu, e sua determinação também. Ela decidiu que precisava lutar por justiça e garantir o futuro de seu filho. Procurou advogados, mas muitos se recusavam a aceitar o caso, temendo o poder de Roberto Monteiro. Finalmente, encontrou ajuda em um pequeno escritório de advocacia, onde o advogado Ricardo Menezes aceitou representá-la. Ricardo sabia que seria uma batalha difícil, mas estava disposto a lutar ao lado de Beatriz. "Vamos conseguir uma ordem judicial para um teste de paternidade. Não será fácil, mas não vamos desistir", disse ele, encorajando-a. A batalha legal foi longa e desgastante. Roberto usou todos os meios à sua disposição para atrasar o processo, intimidar testemunhas e dificultar o avanço do caso. Mas Beatriz não desistiu. Comparecia a todas as audiências, determinada a garantir o reconhecimento de seu filho. No entanto, à medida que o tempo passava, Beatriz começou a perder a esperança. Em um dia particularmente difícil, Ricardo a chamou para uma conversa séria. "Beatriz, estamos ficando sem opções. Roberto está conseguindo evitar o teste de paternidade. Precisamos nos preparar para o pior", disse ele, visivelmente frustrado. Exausta e emocionalmente devastada, Beatriz tomou a dolorosa decisão de desistir da batalha legal. Ela sabia que precisava se concentrar em garantir o bem-estar de seu filho, que estava prestes a nascer. Alguns meses depois, deu à luz um lindo menino, a quem chamou de Miguel. Embora as dificuldades continuassem, a presença de Miguel trouxe uma nova força à sua vida. 5 anos se passaram, e a vida de Beatriz e sua família ainda era difícil, mas ela nunca deixou de lutar.
Morando em abrigos e contando com a ajuda de instituições de caridade, Beatriz fazia o possível para criar Miguel com amor e dignidade. O menino, agora com 5 anos, era a luz de sua vida, sempre sorridente e cheio de energia. Em um dia quente de verão, enquanto brincava com Miguel no parque, Beatriz recebeu uma ligação inesperada de Ricardo. Beatriz, preciso falar com você. É sobre Roberto Monteiro, disse ele, com um tom sério. Beatriz sentiu um frio na espinha. O que aconteceu? Perguntou, apreensiva. Ele está muito doente e quer te ver. Ele quer reconhecer Miguel como seu filho. Depois de uma noite em claro, refletindo sobre o que fazer, Beatriz decidiu que precisava enfrentar Roberto, pelo bem de Miguel. No hospital, Roberto estava irreconhecível, visivelmente debilitado pela doença. Entre lágrimas, ele pediu perdão e reconheceu Miguel como seu filho, garantindo-lhe uma parte de sua herança. Poucos dias depois, Roberto faleceu, mas o reconhecimento de Miguel como herdeiro permitiu a Beatriz tirar sua família das ruas e começar uma nova vida. Com o dinheiro da herança, ela se mudou para um bairro seguro, começou a estudar e, finalmente, pôde dar à sua família a estabilidade que tanto desejava. Agora, apesar das cicatrizes do passado, Beatriz olha para o futuro com esperança. Ela sabe que, após tudo o que enfrentou, conseguiu garantir um futuro melhor para Miguel e sua família.